além da morte. Divaldo Pereira Franco. Ditado pelo espírito Otília Gonçalves. Introito. Além da morte chegam, sem solução de continuidade, as imensas caravanas de emigrantes da terra. Procedentes dos mais variados rincões do orbe, trazem estampados no espírito os sinais vigorosos que lhes refletem os últimos instantes no veículo celular. Aportam no grande continente da erraticidade, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados durante o trânsito pelo mundo das expressões físicas. Nem anjos nem demônios, mas homens que eram, homens que continuam. A desencarnação não lhes modificou hábitos nem costumes, não lhes outorgou títulos nem conquistas, não lhes retirou méritos nem realizações. Cada um se apresenta como sempre viveu. Não ocorre milagre de transformação para os que atingem o grande porto. Raros despertam com a consciência livre, após a inevitável travessia. A incontável maioria, vinculada atrozmente às sensações animalizantes, se jugula as lembranças daquilo em que se comprazia, e se demora, desditosa, em bandos, quais salteadores enlouquecidos, pervagando em volta do domicílio carnal, até que a lei excelsa os recambie ao renascimento. Muitos, quais doentes em processo de convalescença de longo curso, são recolhidos a colônias espirituais, que abnegados missionários do amor e da caridade ergueram nas proximidades do planeta, onde se refazem e retemperam as forças gastas, para recomeçar, reaprender e exercitar a ascensão aos planos mais felizes. Da mesma forma que na Terra enxameiam as afeições intercessórias, além da morte não cessam as manifestações do amor em intercâmbio contínuo, estabelecendo os fortes laços da proteção e do socorro. O amor em todo lugar é a alma do universo, manifestação de Deus. Mesmo os espíritos calcetas, inveterados perseguidores da paz de muitos outros espíritos, infelizes que são em si próprios, espalhando, por isso, a infelicidade de que se encontram possuídos, não estão esquecidos do auxílio divino pelos mensageiros abnegados que por eles velam, que os assistem e amparam. Em toda parte e sem cessar, o devotamento dos bons reflete a paternal providência divina. Morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes ou expurgar sem remissão nas zonas infernais, é, pura e simplesmente, começar a viver. Evidentemente que as dimensões do céu, ou do inferno sem o caráter aeternitatem, encontram o seu correspondente em regiões aflitivas onde as consciências empedernidas se depuram para futuros renascimentos na organização física em que se reajustam e se recompõem, ou instâncias de luz onde se comprazem e se reúnem os heróis anônimos do dever, os missionários dos labores humildes que passaram ignorados, os sacerdotes do trabalho aparentemente desvalioso, os pais, irmãos e amigos ricos de abnegação desinteressada, os mantenedores do bem e da ordem, prosseguindo no programa de incessante evolução. Após a disjunção celular, a consciência comanda o espírito e o peso específico das vibrações, por afinidade, se encarrega de fixar cada um no quadro das necessidades evolutivas. Não faltam, todavia, aqueles que, na Terra, objetam e recalcitram em torno de tais afirmações. Não temos, porém, a pretensão de convencer este ou aquele aprendiz da vida em experiência libertadora. Todos os que se demoram no plano físico defrontarão agora ou mais tarde as realidades espirituais e aprenderão de visu pelo processo da própria evolução, retificando opiniões, disciplinando observações, experimentando. A morte a todos os aguarda e a vida é a grande resposta a todos os enigmas. Preparar-se para esses imperiosos acontecimentos é tarefa inadiável, que ninguém pode desconsiderar. Pensando nisso, a nossa irmã Otília, em páginas que endereça a sua filha, ainda envolta nos tecidos da carruagem física, reúne apontamentos da sua experiência pessoal, que agora apresentamos em letra de forma, guardando a esperança de, com essas narrativas, oferecer advertências e considerações e advertências, aliás, que vêm sendo repetidas desde os primórdios dos tempos e que, no Evangelho como na codificação kardeciana, atingem sua mais vigorosa expressão, aos que trafegam desatentos ou àqueles que buscam consolação e alento na doutrina dos espíritos. A missivista não teve em mente apresentar novidade, considerando mesmo que novidade é tudo aquilo que alguém ignora, já que, nada há de novo sob a luz do sol, sendo a revelação sempre a mesma através das idades, surgindo hoje e ressurgindo amanhã, com aspecto, caráter e roupagens novas. Existem aqui Elemar,
em letras portuguesas e estrangeiras, excelentes informações sobre a vida além da morte. Muito se disse e muito se dirá ainda. Faz-se necessário, no entanto, repetir, divulgar, acostumar os homens às questões espirituais. A experiência da nossa mensageira desencarnada foi individual, e a colheita, que é sempre pessoal, pode, entretanto, sugerir lições e ensejar abençoadas meditações ao leitor interessado. Em um momento sequer desejou a amiga espiritual fazer obra de literatura, por motivos facilmente compreensíveis. Ditou estas páginas nas sessões hebdomadárias do Centro Espírita Caminho da Redenção, entre os meses de março de 1958 e agosto de 1959, na sua quase totalidade em presença daquela a quem foram dirigidas. Ao trazer o presente livro à divulgação, fazemo-lo, também, homenageando o mestre lionês Allan Kardec, por ocasião do próximo centenário de A Gênese, em a qual se estudam questões transcendentes, palpitantes e atuais à luz clara e meridiana da razão e da ciência. Nossa homenagem singela reflete, mais que outro sentimento, o da gratidão mais profunda, e do respeito mais acendrado ao vaso escolhido, que se fez missionário do Consolador, no justo instante em que o espírito humano se desgoverna e se amesquinha ante as notáveis conquistas do engenho técnico, sem, contudo, os seus correspondentes morais. A mensagem consoladora e clara das vozes do céu tem regime de urgência e, ante as perspectivas atraentes do amanhã com Jesus, formulamos votos de paz com as nossas sinceras escusas àqueles espíritos valorosos, perspicazes e estudiosos que, certamente, não encontrarão aqui o de que necessitam para a sedimentação da cultura ou ampliação do conhecimento. Exorando ao Senhor que nos abençoe a todos, discípulos sinceros que buscamos ser de Jesus Cristo, sua servidora. Joana de Ângeles, Salvador, 17 de julho de 1967. Esclarecimentos oportunos. Vi logo que cada espírito, em virtude de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só, individualmente, informar-nos de tudo. Allan Kardec, Obras Póstumas, 11ª edição da FEB, página 241. À medida que recuperava a tranquilidade além da morte, quando as vibrações da carne se diluíam no grande mar do esquecimento, longe das impressões mais fortes do plano físico, desejei retornar aos seres queridos que ficaram na retaguarda, para narrar-lhes a minha experiência. Examinando, porém, as limitações que me incapacitam, compreendi, de cedo, a impossibilidade que dificultava a realização do meu desejo. Sem cultura intelectual acadêmica, habituada apenas aos problemas do lar humilde, sempre distante das belas letras, não fui aquinhoada, quando na terra, com as dádivas do saber. Desejava, entretanto, falar aos companheiros de luta, adverti-los, mostrar-lhes as surpresas da vida espírita, oferecer-lhes as impressões pessoais, concitando-os ao trabalho renovador que o Espiritismo oferece a todos, no abençoado campo das realizações imperecíveis. Embora informada pela doutrina espírita de que a vida continuava, esclarecida pela obra de André Luiz, a que me afeiçoara quando encarnada, esbarrei, assim mesmo, com surpresas e inquietações, à semelhança de turista confuso que, em visita à grande cidade, embora conduza no bolso o livro-guia, procura insistente e desarvoradamente endereços que não sabe onde se encontram. Quantas aflições e remorsos, receios e ansiedades visitaram minha alma, depois do túmulo, não sei dizer. Constatei que a vida prossegue sem grandes modificações, oferecendo a cada alma, no cadinho evolutivo, as bênçãos ou punições de que se faz credora. Atormentados do sexo continuam ansiosos. Escravos do prazer prosseguem inquietos. Servos do ódio demoram sem aflição. Companheiros da ilusão permanecem enganados. Aficionados da mentira dementam-se sob imagens desordenadas. Amigos da ignorância caminham perturbados. Somente as almas esclarecidas e experimentadas, na batalha redentora, caminham em liberdade, desfrutando a dádiva da esperança entre sorrisos e realizações. Verifiquei o significado real da fé. Ao invés de ser aceitação passiva de crença religiosa antes, programa de ascensão e renovação interior. Conduzir a claridade pura do cristianismo, na mente e no coração,
É alta a concessão do céu que ninguém desrespeitará impunemente. E afirmei a convicção de escrever algumas páginas sem a preocupação de fazer literatura nem apresentar soluções de transcendência metafísica aos velhos problemas da alma, tão bem estudados e debatidos desde há muito, nas escolas que se preocupam com o assunto. Objetivei, apenas, dar mais um grito de alerta, dirigindo a minha própria filha os apontamentos que agora vêm a lume. Deixei que a mente evocasse as cenas que vivia além da morte, amparada pelas irmãs Líria e Zélia, benfeitoras incansáveis que se encarregaram, desde as primeiras horas, de me sustentar a alma atribulada, ensejando-me a longa caminhada de restabelecimento. Não me inspirou, uma só vez, a ideia de escrever um livro, considerando-me, conforme já o disse, incapaz de o fazer. Amparada pelo meu guia espiritual, foi-me possível, entretanto, realizar o mínimo que agora ofereço ao caro leitor para sua meditação, rogando-lhe desculpas. São anotações de um coração para outro coração que se encaminha para o túmulo. São expressões que você mesmo encontrará mais tarde, queira ou não, acredite ou não. São referências escritas com lágrimas e sob terríveis agulhas de dor. Não acalento outro anseio, se não despertar alguém na carne para a responsabilidade da vida, durante a travessia física no barco da existência planetária. Perdoe-me, pois, o leitor interessado em aprofundar conhecimentos, se pouco lhe pude oferecer. Conservo a alegria de trazer as minhas páginas a você, animada pelas expressões do codificador do Espiritismo quando afirma que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes. Esse é o país da minha atual residência, relatado pelo amor de uma mãe que na vanguarda adverte a filha em caminho da eternidade, apontando o velho roteiro evangélico, sempre atual. Fazer a outrem o que se deseja que outrem lhe faça. Agradecendo a Jesus e a Mãe Santíssima, sua irmã humilde e reconhecida. Otília Gonçalves. Salvador, 15 de janeiro de 1960. Além da morte. Todos os dias chegam corações atormentados, além da morte. E apesar do horizonte aberto, jazem no chão como pássaros mutilados. Loucos, sob a hipnose da ilusão. Suicidas, descrentes dos próprios méritos. Criminosos sentenciados no tribunal da consciência. Malfeitores que furtaram de si mesmos. Doentes que procuraram a enfermidade. Infelizes a se mobilizarem nas trevas. Alcançando a grande luz assemelham-se a cegos da razão ante a sabedoria da natureza. Por mais se lhes mostre a harmonia do universo e por muito se lhes fale dos objetivos da vida, continuam desditosos e dementados. Há quem diga que os chamados mortos nada têm a ver com os chamados vivos, entretanto, como os chamados vivos de hoje, serão os chamados mortos, de amanhã, com possibilidade de se perturbarem uns aos outros caso perseverem na ignorância. Cultivemos na doutrina espírita o Instituto Mundial de Esclarecimento da Alma, a fim de que o pensamento regenerado consiga redimir as suas próprias criações que substancializam a experiência da humanidade nas várias nações da Terra. É por isso que saudamos neste livro mais um brado de renovação e esperança, concitando-nos ao aproveitamento das horas. Fixemos atenção. O médium é o braço do semeador. A emissária é a mão que semeia. A mensagem é a semente de encarnados e desencarnados, a palavra de amor e exortação que nos é trazida ao entendimento, assimilando-lhe os valores imperecíveis porque, em verdade, andam sempre avisados e felizes os que trazem consigo os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. André Luiz. Página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier na reunião mediúnica do Centro Espírita Uberabense, na noite de 13 de janeiro de 1960, em Uberaba. Hemiogênese, ortografia conforme original. 1. A vida continua. Minha filha, que a paz do Senhor seja conosco. Desde o momento em que o anjo da morte me dirigiu seu pensamento, enviando-me a lúgubre mensagem da angina pectoris, um turbilhão indescritível tomou conta do meu espírito. A princípio, com as carnes sacudidas pelos estertores do coração que não mais podia cooperar com a vida física, inenarrável sofrimento tomou-me todas as fibras, do peito ao cérebro e das aos pés, fazendo-me enlouquecer. Atormentada entre as ideias da morte apavorante que eu temia e a ansiedade da vida que escapava ao peso cruel do sangue que se negava a irrigar artérias, veias e vasos, senti que ia tombar. Reuni as forças que desapareciam céleres, abandonando-me impiedosamente,
tentando resistir à violência da dor que me despedaçava toda, e mais não consegui senão emitir gritos desesperados, semi-louca. Tinha a impressão de que vigorosa mão de ferro me estraçalhava o coração e, a par da agonia que não posso descrever, sentia que a vida fugia rápida, fazendo-me desmaiar, sem que, contudo, desaparecesse a dor superlativa que durante muito tempo iria conservar-me envolta em angústia sombria e inquietante. Não poderei dizer o tempo em que demorei desfalecida. Guardo, ainda hoje, a impressão de que, em volta, um torvelinho me arrastava, dando-me a sensação de queda, em profundo abismo sem fim. Subitamente, como se me chocasse de encontro ao solo, despertei agonizante, tateando em trevas ou gritos de lamentável perturbação. O peito continuava a doer desesperadamente como se estivesse estilhaçado por violento projétil que o varasse, rompendo carne e ossos e deixando-o a sangrar. Oh! Jesus, o sofrimento daquela hora! O tempo passava sem que eu tivesse notícia, senão através da agonia que parecia não ter fim. Como a dor não cessasse, simultaneamente impressões diferentes me acudiram ao cérebro turbilhonado, agigantando meu desespero. Frio glacial apoderou-se lentamente dos membros inferiores, ameaçando imobilizar-me. Ante essa inesperada sensação, tive a impressão de que pesadelo muito cruel me torturava, mas do qual me libertaria em breve. Aquietei-me um pouco, acarinhando a expectativa do agradável despertar. Porque tudo aquilo não passaria certamente de um sonho mau. Além do frio, dores generalizadas paralisaram meus movimentos, enquanto o enregelamento me tornara rígida, o pavor rondava-me, implacável. Sem poder mais raciocinar, sacudida nas ondas crispadas desse mar de desconhecidos sofrimentos, vislumbrei tênue claridade, como se a alva tocasse meus olhos. Tive, então, as primeiras noções do lugar em que me encontrava, permanecendo, entretanto, imóvel. De início, turvas e embaçadas, as imagens não se tornavam reconhecíveis. Inquieta, percebi-me deitada no leito costumeiro, hirta e pálida. Desejei levantar-me, andar, correr, suplicar auxílio, estava paralisada, atada a cadeias poderosas. A língua já não se articulava. O cérebro parecia-me devorado por labaredas crepitantes. Os olhos, fechados, negavam-me fitar a luz, embora eu visse tudo e acompanhasse os movimentos exteriores. Escorria-me o pranto incessante, queimando-me a face, e o pensamento se me afigurava qual encandecida caldeira, cheia de desesperos a destruir-me. Não tinha ideia das horas. Indagava mentalmente, no martírio, o que me acontecera. Onde estava o companheiro de tantos anos? Os irmãos de fé espírita, onde se encontravam eles que me não socorriam? Os cooperadores dedicados do nosso programa de assistência social, para onde fugiram? Para onde conduziram as criancinhas a que me acostumara a amar, porque não me falavam? E lembrei-me do mestre bondoso que se fizera a segurança de todos os infelizes. No tumulto do meu cérebro, a figura incomparável de Jesus tomou vulto, amenizando lentamente meus sofrimentos. Embora não cessassem de todo, as dores diminuíram e uma quietação momentânea aplacou meu incêndio interior. Respirei algo facilmente. De longe, parecia-me chegar aos ouvidos sons e vozes abafados. Embora de olhos fechados, vi que algumas pessoas choravam. Atraída, desejei erguer o corpo, senti-me sair de dentro do casulo carnal, que então pude ver. Encontrava-me deitada, no esquife mortuário, e de pé, ao seu lado, simultaneamente. Apalpei-me apressada e senti-me fisicamente. Tudo em mim vibrava com a mesma intensidade doutrora, avolumando-se as impressões da carne e a agressão da dor. Procurei alargar os movimentos e percebi que o frio terrível desaparecia, desatando-me do porto da rigidez. Andei um pouco vacilante e, de súbito, na minha mente brilhou inesperada a ideia. Eu não estaria morta, porventura, indagava-me. Atirei-me apressadamente ao corpo, tentando erguê-lo para fugir a esse pensamento tenebroso e libertar-me das aflições. Não consegui, entretanto, o meu intento. As lágrimas voltaram a romper as represas e corriam volumosas. Não era possível, afirmava intimamente, tentando aquietar-me. Tudo aquilo não passava certamente de um sonho fantástico ou de um desdobramento mediúnico, no reino da morte. Não era crível que eu tivesse morrido. Sentia-me viva, não obstante as dores que me cruciavam. Encontrava-me lúcida, raciocinava, sofria. Não podia estar morta. Quando acordasse,
Oraria e procuraria apagar das lembranças aqueles momentos de pavor. Estive quase aliviada com esses raciocínios. No entanto, a realidade era outra. Ao abraçar-me ao corpo, senti-lhe a fresa e verifiquei, apesar de deitar-me sobre ele, que não me conseguia ajustar qual ocorre a mão calçada em luva apropriada. Esforçando-me vesti-lo outra vez, verifiquei, atribulada, que minha vontade não mais o acionava. Compreendi, embora relutante, estava morta. Ao admitir esta ideia, fui acometida de profundo terror. Voltaram-me à mente as explanações do nosso diretor espiritual, ouvidas em nosso cenáculo de orações. Antes de refazer-me da surpresa, descobri-me profundamente ignorante em doutrina espírita, que abençoado roteiro no país dos mortos. Tentei recapitular os ensinamentos ouvidos antes, todavia, o inesperado daquela hora descontrolava-me, prostrando-me abatida, mais uma vez. O torpor, que, antes me invadira, retornou, deixando-me livre somente o pensamento que, agora, percorria céleres sendas das recordações misturadas às lutas da existência, fazendo-me defrontar o corredor da loucura. Surpreendi-me novamente fora do corpo, apesar de a ele estar atada por fortes cordões que não impediam que me distanciasse. Passei, então, a experimentar alívio novo e ouvi, emocionada, o murmúrio de preces intercessórias. Nossas crianças e companheiros, em volta do caixão funerário, oravam pela minha alma, que se iniciava na grande viagem. Procurei ajoelhar-me acompanhando aquele culto de saudade, mas, antes que pudesse coordenar os pensamentos, leve sono venceu-me, vagarosamente, as fibras cansadas, convidando-me ao repouso. Perdendo-me em remoinho, eu sentia afrouxarem-se meus músculos, ao mesmo tempo em que meus pensamentos mergulhavam nas águas escuras do esquecimento. Embora desejasse acompanhar o desenrolar dos acontecimentos daquele instante máximo de minha vida, deixei-me arrastar pelo cansaço, experimentando invencível torpor mental, enquanto recordava que a vida continua. 2. A caminho do sepulcro. Não tive noção do tempo em que permanecera em agitado sono, vencida por emoções violentas e complexas. Ao despertar, guardava a sensação do intenso frio que me envolvia, enquanto as células de todos os órgãos continuavam a negar-se a atender ao comando do cérebro paralisado. Todo o meu corpo estava aniquilado ao impacto de forças desconhecidas. Abri os olhos e, em verdadeiro pandemônio emocional, encontrei-me no salão de nossa casa de orações, com o corpo deitado no ataúde, visão essa que aumentava o meu sofrimento. A dor no peito ampliava-se, constringindo-me a garganta sedenta. Desejei desesperadamente um copo de água fresca, inutilmente. Enquanto a sede me escaldava os lábios, ardiam-me os olhos, doía-me o corpo e o cérebro era devorado por inquietações crescentes. Ante a evidência da desencarnação, procurava orar, sem o conseguir, atormentada pela inconformação. Portadora de alguns conhecimentos da doutrina dos espíritos, caminho de luz no mundo de trevas recusava-me, contudo, a aceitar a realidade inelutável. É certo que eu sabia, através de noções doutrinárias do Espiritismo, que a morte não representa o fim, mas o princípio de uma vida imperecível, e acreditava de coração. No entanto, meditava, acomodando a superior vontade aos meus próprios caprichos, eu não podia morrer ainda. Necessitava da generosidade do tempo para desincumbir-me das tarefas a que ultimamente me entregara, no santificante serviço do amor. Recordava o passado próximo, as lutas mal sofridas, revia a taça de ilusões onde tantas vezes me embriagara, e compreendia a inadiável urgência de recuperação, no labor das horas novas, libertando-me, então, das pesadas algemas. Em meio a esse conjunto de anseios e interpelações, entre evocações de enganos sofridos e receios dos efeitos que chegariam, vi-me, de súbito, diante do grande painel, ligado à minha mente, para o qual fui poderosamente atraída. Pude ver, como numa grande tela cinematográfica, o desenrolar dos fatos que representavam a minha existência, em miraculoso retrospecto, repetindo-se em vertiginosa celeridade, sem omissão de qualquer detalhe. Revi-me na infância, programando os jogos do futuro no tabuleiro da inocência. Coisas e acontecimentos mortos em minhas lembranças surgiam-me com seus contornos e nitidez impressionantes, gritando-me a memória em brasa aos erros e gravames das atitudes nem sempre dignas de antes. E o incrível é que, para cada compromisso com o erro daquele tempo,
Surgiram-me agora as soluções que antes não me ocorreram, patenteando a sabedoria de nosso Pai ao alcance de nossas mãos, mas nem sempre utilizada. Raciocinando, esquecida por um momento de todas as dores, reencontrava o Evangelho Redentor a apontar diretrizes para a alma juvenil e que eu ouvira nas aulas de catecismo ou junto ao coração materno. Retornei, por esse processo, às ruas do passado, revivendo as lágrimas e os sorrisos da existência. Conservava a impressão de que todos os meus atos foram cuidadosamente anotados por criterioso e vigilante amanuense a quem nada escapara, registrando inclusive as ideias más que, um dia ou outro, me visitaram a tela mental. A perfeição dos escritos era tal que estes tomavam forma, movimentando-se à minha vista, cobrindo-me de vergonha e horror. Quanta coisa negativa construíra nos meus dias, sem o perceber. Sabia não ser um anjo em viagem turística na Terra. Todavia, jamais supusera ter sido tão negligente no cumprimento do dever. Algo interior desejava protestar contra muitas cenas, agora em revisão. Mas a consciência, liberta das algemas da acomodação, impedia-me de mentir, ampliando ainda mais as responsabilidades do momento. Aterrada, cheguei à conclusão de que os pensamentos e atos da criatura se fixam no além, por processos que me escapavam ao entendimento, permanecendo vivos, mesmo quando deles nos esquecemos. Antes que pudesse alongar-me em meditações proveitosas, na inquietação que me sacudia, retornei à sala onde outra realidade me fazia mais desencantada e aflita. Não podia agora contestar a realidade da minha morte. Observei que todos oravam, e, ouvindo alguém chamar-me com veemência, fui arrastada e deparei-me contigo, minha filha. Pude ver que recordavas os dias em que vivemos juntas, porquanto os teus pensamentos formavam quadros vivos onde eu me encontrava também. Desejei abraçar-te, mas, quando me dispunha a isso, erguiam o caixão que me conduzia o corpo. O pavor do momento foi-me superior à capacidade de calma e confiança. Procurei, no meu desespero, correr para longe daquela cena pungente que me feria e amargurava. Todavia, cordões espessos e escuros ligavam meus despojos, arrastando-me com eles. Reconheci as ruas por onde seguia o féretro, embora as notasse escuras e movimentadas, como se pesada sombra se abatesse sobre as casas, e multidão desvairada tivesse saído às calçadas. Escutei a voz dos transeuntes que pareciam revoltados, brandindo pedaços de madeira, como armas improvisadas. Alguns me ameaçavam e, vendo-me a expressão de horror, recuavam gargalhando, como loucos libertos de sanatório nifando. Chegando ao cemitério, ouvi gritos e lamentações que me despedaçavam a alma. As vozes, que mais se assemelhavam a emissões animalescas, compunham musicalidade infernal, indescritível. Massa humana, de grotesca forma, cercava meu ataúde, comentando, zombeteira, a situação da recém-chegada. Será discípula do Cordeiro ou irá engrossar nossas fileiras? Disse alguém com sarcasmo. Examinemos-lhe as emanações, retorquiu o outro. Cuidado com os vigilantes miseráveis, advertiu um terceiro. Deve ser alguma pobre ovelha do rebanho. Exclamou mais alguém. E com a mesma voz, olhem as defesas que envolvem, não nos impacientemos, gritou o primeiro. Saibamos esperar e aguardemos os acontecimentos. Deixemos que os comparsas de Félamur iem os apelos ao chefe e seus sequazes. Tudo aquilo era um fenômeno novo e horripilante. Aconcheguei-me ao caixão, desejando arrebatá-lo e fugir dali com o fardo das minhas carnes. Não me pude demorar na contemplação daquelas cenas terríveis. Força incoercível detinha-me atenta no esquife que era depositado no fundo da sepultura. Escutei o som da laje a cobrir-me os despojos e o dos instrumentos que eram usados para o lacramento da campa. Apavorada, encontrei-me ligada às vísceras mortas, estando viva. Gritei desesperadamente, em lamentável estado, e caí desmaiada. Até o momento, não sei quanto tempo ali estive, em delírio. Despertei lentamente, conservando a cabeça atordoada, demorando-me a recompor os pensamentos que pareciam perdidos em brumas espessas. Doía-me o corpo, sacudido de quando em quando por terríveis arrepios. A dor agudíssima do coração demorava a esmagar-me de uma vez. Verifiquei que, embora o corpo estivesse morto e começasse a volumar-se, tomando aspecto horrendo, eu me sentia um corpo gêmeo aquele que caminhava para a putrefação e, em tudo, idêntico a ele, inclusive no vestuário. Mas não dispunho de serenidade para meditar.
Vagarosamente rememorei os últimos acontecimentos e, quando ao recordá-los, cheguei à certeza de que estava na sepultura. Fui acometida de convulsivo pranto. 3. A salvadora presença de Liebe. Odores pestilentos e desagradáveis invadiam minhas narinas, causando-me sucessivas náuseas. Verifiquei que o meu corpo se tornara volumoso, começando a decompor-se, enquanto o aluvião de asquerosos vermes se locupletavam nas carnes entre as vestes úmidas e imundas. Era toda uma massa informe em apodrecimento. Emanações insuportáveis asfixiavam-me sob a laje de cimento que em repetidas tentativas de liberdade desejei erguer, redundando a luta em esforço inútil e cansativo. Ciente da realidade de minha morte, cercada de compactas trevas, sabendo-me com o corpo em decomposição no cemitério, eu experimentava avassaladora angústia. Não conseguia demorar-me em conjecturas, não podia raciocinar mais demoradamente, não coordenava ideias, tudo se passava rápido, cruel, fugindo e retornando à retina mental em remoinhos sucessivos. E, acima de tudo, sentia necessidade de ar, de luz, de paz. As lágrimas que me pareciam sair do coração ferido e amargurado banhavam-me sem que conseguissem lavar meu lodo, que também me empastava forma nova, em tudo idêntica a que lentamente apodrecia. Apalpava-me e constatava a presença da dor física, embora desligada do corpo. Sentia-me pesada, raciocinando com dificuldade, esmagada na cova sepulcral. Num desesperado esforço, tentei fazer um balanço, reunindo todos os fatos da minha vida, até onde podia alcançar, procurando esquecer, por momento, a sensação da violenta dor que se demorava na região cardíaca, e recordei, emocionada, a inadiável necessidade de orar. Sim, a prece ser-me a única fórmula medicamentosa capaz de restituir a minha paz, a serenidade. Recordei-me, então, do Senhor Jesus, o amigo dos aniquilados e companheiro constante dos infelizes. A sua figura vitoriosa, além da cruz, retornou à minha mente, trazendo-me revigorante calma. A princípio, vagamente, depois mais nítida, a lembrança do Cordeiro de Deus fez-me esquecer a própria aflição, ao compará-la com a sua dor, no infinito desconforto da cruz, por amor a todos os homens, os companheiros ingratos. Pela primeira vez, minha filha, experimentei tranquilidade junto aos despojos carnais, no fundo da sepultura. Reconheci-me como sou, ingrata e egoísta, pobre e sem valia. Enquanto lhe não pronunciara uma só queixa à frente dos inenarráveis sofrimentos e humilhações, eu me entregava à desesperança e à revolta. Sua lembrança tomou meu espírito atribulado e a prece, clara e pura, repassada de fervor, saiu-me pelos lábios, ditada pela fonte do sentimento. Oh! O consolo que deriva da prece murmurada pelo espírito confiante, após a aflição. Somente poderão sabê-lo aqueles que na última instância ela se entregarem, esperançosos, rompendo as distâncias, lançando a grande ponte entre o mundo propínquo das dores e o reino longínquo das misericórdias divinas. Ainda não havia terminado a rogativa, quando me chegou aos ouvidos, como em formoso sonho, doce e meiga voz que banhou de harmoniosa musicalidade o estranho recinto. Onde escutara antes aquela agradável entonação vocal? Interrogava-me, e, depois de breve rememoração, identificava nos recônditos da alma mensageira visitante. Era a irmã Liebe, não havia dúvida. Era aquele anjo que tantas vezes, no culto de nossas orações no lar, nos convidara a seguir o Mestre, concitando-nos a amá-lo acima de todas as coisas terrenas. A mesma meiguice de outrora, o mesmo carinho, o mesmo amor, numa mensagem do céu ao abismo da minha indigência e agonia. Sou a tua irmã Liebe que vem das claridades da morte para o teu coração envolto nas trevas que circundam as cinzas da vida. Trago-te o refrigério e esperança em nome de quem é toda a misericórdia e consolação. Antes de mais nada, silencia as indagações inoportunas e os anseios desordenados, e entrega-te aos sábios desígnios que escapam, momentaneamente, ao teu entendimento. A lei, acima de nossa compreensão, faz-se respeitar, seguindo a rota de sua direção. Confia, somente. Escutava, deslumbrada, sem, entretanto, ver-lhe o vulto querido. Desejando aproveitar ao máximo a felicidade do instante, não pude sopitar as indagações que me fervilhavam no cérebro encendido. Que fazer, irmã querida, em tão trágicas circunstâncias? Como libertar-me daqui?
Tenho estado contigo desde o instante em que começaram as tuas aflições, respondeu bondosa. Todavia, prendias-te mais à lamentação improdutiva que à fé, malbaratando o tesouro precioso da oportunidade de confiar e esperar. Quando, porém, resolveste buscar a fonte viva, pela oração eficiente, rompeste as algemas que retinham tua mente no oceano físico e emergiste da penosa faixa de vibrações. Lembra-te, entretanto, de que a caminhada será muito longa. E aconselhável não esqueceres a recomendação do Mestre, consoante as anotações de Marcos, a respeito da prece. Sabes que através da oração a alma, aspirante ao céu, se veste de consoladora paz e tem forças para a ascensão. Enquanto jornadeamos no mundo, perdemos-nos, invariavelmente, entre recitativos oracionais e amontoado de inexpressivas fórmulas, pondo ao longe o sentimento devocional e o exame de consciência no culto da prece. Livres, entretanto, da carne, verificamos que a prece propicia o alargamento dos horizontes espirituais, favorecendo o intercâmbio que faculta o banho no infinito mar das formosas concessões. Ao orares, não arroles queixas nem lamúrias, não relaciones apontamentos apressados, não apresentes necessidades. O Senhor, que a todos nós conhece, sabe das necessidades que nos assinalam a existência e supri-las-á, naturalmente. Abre-lhe o coração com amor e fala ungida de piedade e esperança. Colocando a alma em cada frase, recorda e repete a oração dominical que o próprio Senhor nos ofereceu, como legado de amor, e confia na caridosa assistência que não tardará. Silenciando-se a voz carinhosa, procurei retemperar o ânimo e, como se voltasse à casa materna, revi-me pequenina e pobre, vestida nos panos da simplicidade, junto ao colo protetor de mamãe, mãos unidas, em noite de frio, repetindo com ela o Pai Nosso. Com a imagem fixa na mente, com toda a unção e o recolhimento, tentei naquela hora singular repetir as comoventes e claras expressões. As palavras vestidas de emoção umedeciam meus olhos. As lágrimas, então já não tinham o mesmo sabor de agonia e revolta. Conquanto as dores não tivessem cessado de vez, a serenidade demorou em minha alma. Permaneci, olhos fechados, ajoelhada como nos tempos passados, orando demoradamente, esquecida do cubículo infecto onde me encontrava. Ao descerrar as pálpebras, deparou-se-me suave claridade a espraiar-se nas paredes e, sorrindo, surgiu o delicado e compassivo rosto de irmã Lebe, aureolado de fios dourados. Lentamente se foi delineando e, em breve, surgia-me deslumbrante e bela. Do tórax estendiam-se raios de luz que me penetravam, banhando-me inteira. Vitalidade antes não experimentada visitou-me, exuberante, reanimando-me fortemente. Fitando-me com benevolente expressão, falou-me, confiante, não temas. Vem. Saiamos daqui. 4. Ainda no cemitério. Amparada pela alva mão de irmã Lebe, tive a impressão de que a laje de cimento que tanto desejara erguer em busca de liberdade, do ar e da luz, apresentava a possibilidade de ser transposta. Sem que o percebesse quase, atravessamos o obstáculo que tanto me afligira antes, e, em breve, aspirei a longos haustos o ar da casa dos mortos, misturado a complexo aroma de flores desabrochantes em decomposição. A noite calma e o céu coruscante ofereciam acolhedora esperança ao meu espírito aflito. As estrelas mais se pareciam a joias engastadas em veludoso manto, acenando de longe, com suas luzes, as mensagens silenciosas da paz. A luz principiava a sua travessa pelo infinito e para isso se cobrira de tênues véus de nuvens ovacentas, qual noiva jubilosa no momento da boda. E, certamente, era ela a noiva d'alva em caminho das suas núpcias com a luz. Meus ouvidos espirituais escutaram o bater lento das horas, meia-noite. Vento frio soprava dobrando os ciprestes escuros banhados da claridade lunar. Os vultos solitários dos anjos de pedra, sobre os jazigos, confundiam-se com as coroas de metal que tentavam imortalizar as expressões floridas da natureza e tomavam aspectos variados no claro escuro do ambiente. Ainda me encontrava embevecida pela visão da noite argêntea, quando a irmã Lebe me convocou para a recordação do Evangelho, no que diz respeito ao zelo pela prece e a vigilância para evitar mergulhos na tentação. Busquei a meditação, tentando reequilibrar-me interiormente e, como se a vista me alagasse a percepção, notei que multidões pervagavam entre os túmulos, formando grupos vários que se confundiam em confabulações.
Alguns, de ar escarninho, passavam gargalhando e satirizantes, proferindo expressões vulgares, zombeteiras e coléricas. Guardando carantonhas ridículas e disformes, surgiam de súbito, em esgários infelizes, perdendo-se, logo após, no escuro dos jazigos. Outros conservavam-se ajoelhados, em atitude de oração, consoante suas confissões religiosas, banhados de pranto, em imprecações desesperadas. À medida que minha visão se tornava mais profunda, conseguia registrar as cenas em derredor, multiplicando-se as ocorrências. Notei que o número de visitantes aumentava consideravelmente. Observo o mausoléu ao lado, falou-me a irmã Liebe, sem afetação. Olhei na direção indicada e defrontei-me com uma anciã, de venerandos cabelos brancos, ajoelhada junto a uma cruz, retorcida pelo tempo, orando com emoção e enternecimento. Dos seus lábios, coroando um murmúrio de prece, colorações de luz, em cambiantes multicores, caíam sobre a pedra tumular. Apesar de singelamente vestida, deixava perceber, à primeira vista, a nobre hierarquia espiritual a que pertencia. Tocada pela beleza da anciã, fui naturalmente impelida a indagar quanto à procedência de tão nobre matrona. Antes, porém, que eu enunciasse a questão, a amiga espiritual esclareceu. Trata-se de devotada mãe, em serviço de assistência à filha desencarnada há mais de 5 anos e que ainda se encontra presa às reminiscências físicas. Ligada fortemente aos espíritos infelizes, aos quais negara a oportunidade de reencarnação, quando no plano carnal, sofre-lhes agora as funestas consequências. Saída das zonas de recuperação espiritual, continuou a irmã Liebe. Ao nascer, trazia consigo o compromisso de receber nos braços, pela maternidade torturada, 4 adversários de outrora, com os quais deveria refazer os liames do amor pela sublimação nos testemunhos dolorosos. Filha da classe média, contraíra núpcias com antigo companheiro, cujos recursos valiosos se constituíam dos tesouros morais, pois que, na esfera dos negócios era, apenas, servidor do comércio, sem muitas possibilidades. Educada nos padrões imediatistas do planeta, apesar dos esforços e exemplos maternos, preferira, logo depois do matrimônio, o jogo enganoso das ilusões, em detrimento das responsabilidades sagradas do lar. Alegando dificuldades de ordem financeira, não permitiu que a família crescesse além de um rebento que lhe constituía felicidade vaidosa, fechando as portas da oportunidade aos demais necessitados. Reiteradas vezes, solicitada a aquiescência procriativa, negava-se, embora as admoestações da mãezinha, a esse tempo, ainda reencarnada. Conselhos, advertências e apelos não lhe modificavam a atitude íntima. Todavia, descuidando da vigilância, por 2 vezes se sentiu visitada pela presença do feto que impiedosamente expulsou, revoltada, com auxílio de drogas que igualmente a minaram, dia a dia, através de enfermidade desconhecida e pertinaz, com sede no útero. A desvelada genitora, ao seu lado, desdobrou esforços e canseiras, assistindo-a com o carinho necessário e oração silenciosa, oferecendo-lhe energias reparadoras à organização combalida. Logo que se sentiu aparentemente recuperada, a infanticida retornou ao lugar comum, longe do equilíbrio nobilitante e salvador. Nesse interim, a mãezinha, debilitada pelas noites insones e longas, atravessadas nas laboriosas tarefas dos inadiáveis deveres, desencarnou entre preocupações e lágrimas. Não passaram 12 meses, depois do nefando crime do aborto, continuou a gentil mensageira, dando nova inflexão à voz, emocionada a traço, e a jovem sentiu-se novamente visitada pela bênção da oportunidade maternal. Todavia, assim que percebeu a presença da vida, brotando dentro do ventre, deixou-se arrastar por ódio violento, tentando, por todos os meios, libertar-se do intruso, não solicitado. Sua mamãe, então desencarnada, portadora de bela folha de serviços, interferiu junto de amigos espirituais, conseguindo a dita de falar-lhe em sonho, sobre as responsabilidades sagradas da mulher, concitando a aceitação do dever, em cujo resgate estava empenhada a própria vida. Admoestada pela abnegação maternal, comprometeu-se a conduzir os passos noutra diretriz, sem o confirmar, entretanto. Ao despertar, embora guardando as impressões registradas no subconsciente, reconduziu a mente às ideias habituais, procurando, desvairada, o concurso de infeliz mulher,
dedicada ao crime de infanticídio. Executado o ato macabro, retornou ao lar, reintegrando-se no mundo calamitoso das aparências. Sentindo-se falido na tentativa, pela terceira vez, o espírito, despejado violentamente, voltou a aderir psiquicamente nas paredes uterinas, provocando hemorragias violentas que não puderam ser sustadas, nem mesmo com imediata intervenção cirúrgica. Vinculada poderosamente aos laços carnais, demora-se, até hoje, vampirizada pelo vingador implacável, e perseguida por outros sicários dos quais procurou fugir, cesseando-lhes o acesso aos planos dos reajustes na carne. E quando se libertará? Perguntei, inquieta. Só Deus o sabe, respondeu, penalizada. Precisamos recordar, acrescentou a prestimosa enfermeira, que a pobrezinha dispôs de 8 anos, abençoada pelas ensanchas do matrimônio e atendida seguramente pelo acolhimento socorrista e esclarecedor da genitora. Agora com o tempo. Antes que a irmã amiga encerrasse o assunto, indaguei, recordando de mim mesma, e a oração da mãezinha devotada a oferecer-lhe algum efeito benéfico, uma vez que só o tempo poderá libertá-la do desespero a que se atirou. Evidentemente, elucidou, bondosa. A prece, em todas as situações da existência, é um refrigério e um bálsamo. Ela não sentirá o concurso oracional livrando-a do sofrimento, o que representaria ludíbrio à lei. No entanto, experimentará a trégua íntima, recordando os deveres traídos, o lar destroçado por sua culpa e, através de meditações e lágrimas, preparar-se-á lentamente para o futuro. Agasalhará no íntimo a esperança e lutará contra o ódio que a consome nas garras da desesperação. Profundamente impressionada, ensaiei íntima oração intercessória, esquecendo-me de mim mesma, como me acostumara a fazer nos dias passados, no reduto das nossas comunhões mediúnicas com o além-túmulo. Pude verificar, em meu próprio ser, o quanto é a prece manancial de bênçãos, ao alcance das nossas mãos, o que nem sempre sabemos utilizar devidamente. Despertando-me das cogitações, a irmã Liebe convidou-me a sair do cemitério, enlaçando-me com ternura carinhosa. 5. À beira-mar. Em breves palavras, a irmã Liebe falou-me da necessidade de contato mais amplo com os fluidos da natureza, a fim de favorecer a minha reabilitação. E como me encontrasse depauperada, o meu transporte até a praia próxima seria feito sob a ação de sono magnético. Tocando-me as têmporas, levemente, tive a sensação agradável de sono invencível que me dominou. Despertei à beira-mar, num encantador recanto do litoral, bordado de coqueiros prateados pela luz da lua cheia. As ondas próximas despedaçavam-se em brancas espumas que se desfaziam nas areias alvas e brilhantes, em ritmo bravo, incessante. Não se ouviam outras vozes senão o canto do vento e o bramir do mar. Relva baixa e verdejante margeava a praia como tapete mácio convidando ao repouso, e o cenário era, na sua beleza virgem, imperioso chamamento à oração e à paz. Aspirei o ar puro da noite, tomada de emoção crescente. O odor agradável e balsâmico de flores do campo misturava-se ao agradável cheiro de algas marinhas. Absorvia essas dádivas sublimes da natureza, que me beneficiavam a organização espiritual combalida, de maneira salutar. A irmã Liebe, regozijante com a poesia da noite, chamou-me a atenção para as belezas do ambiente vibrante de vida e festa. Encontrávamos-nos a poucas dezenas de metros das areias praieiras, em outeiro bordado de vegetação luxuriante, junto à antiga construção de pedra que pertencera, no passado, a senhores que haviam colonizado a região. Entre as velhas colunas e arcadas quebradas, a lua desenhava caprichosas figuras, e, pelas frinchas da construção arrebentada, a noite murmurava queixas e saudades, na voz do vento. Apontando o casario abandonado, a zelosa amiga espiritual falou, dando origem à conversação edificante. Eis ali um exemplo eloquente da vacuidade da vida física. O esplendor sucedido pela decadência e glória seguidas pela ruína e pelo olvido. Outrora, aqueles salões, hoje reduzidos a escombros, vestiam-se de gala e luz, enquanto a senzala esquecida jazia na treva e na dor. Com o passar do tempo, desapareceram os júbilos e os senhores, os cativos e as dores. Tudo foi reduzido a um monte de ruínas, coberto de vegetais vitoriosos. Da construção e de seus donos, ficaram vivos os contos da tradição oral e os muros arrebentados. E após breve pausa, também na vida física o fenômeno que comentamos é o mesmo para todos.
berço e túmulo, como portas da existência, infância e velhice, como estações de chegada e saída, e juventude e maturidade, como lugar de aprendizado, no campo emocional. Início e encerramento da viagem, meios e oportunidades de utilização do ensejo, no jogo ilusório do corpo. Raros, entretanto, se dispõem verdadeiramente ao aproveitamento devido. Alguns seguem vitoriosos por fora, e escravos por dentro. São os que acreditam no poder temporário. Outros abandonam a luta dignificante, matando o exterior, e despertam no silêncio aflitivo da inutilidade de que se fizeram mestres. Somente poucos realizam o aproveitamento real, com a utilização dos bens terrenos, no programa de construção da felicidade além do mundo. E desejando, talvez, ampliar a oportuna dissertação, prosseguiu, com voz pausada e clara. Enquanto não compreendermos a necessidade de valorizar a vida no plano físico, continuaremos invadidos pelo infortúnio abater-nos desapredado, com os chicotes resultantes das ações impensadas. A vida na carne é patrimônio que não merecemos. Significa concessão misericordiosa para renovação, aprendizado e libertação. Toda a luta deve ser dirigida para a realização dos objetivos essenciais do programa que nos conduz ao renascimento. A alma mergulha na carne, cheia de boas intenções e desejosa da recuperação do tempo. Todavia, a boa intenção e o desejo, apenas, não respondem positivamente pela felicidade. É imprescindível a ação realizadora no campo do bem geral. Mas, o que acontece comumente é que o contato com o corpo, ocasionando a anestesia da memória, faz que o roteiro traçado com o concurso das lágrimas e do arrependimento fique à margem, voltando a criatura aos hábitos milenários onde pontificam o prazer, a cobiça e o crime. A perigosa e atraente rede da ilusão arrasta diariamente multidões descuidadas, que malogram desastradamente, adiando, por tempo indefinido, a ascensão aos planos mais altos. Não me pude furtar a profunda meditação. Compreendia, tardiamente, é certo, um manancial de luzes que o Espiritismo nos confere, e que eu não souber aproveitar devidamente. Em pensamento, retomei a mesa simples das nossas sessões de mediunidade, em cujas tábuas tantas vezes colocara as mãos em busca do concurso da espiritualidade. Recordei advertências e ensinamentos, conselhos e roteiros ouvidos, nos quais o convite ao trabalho e à oração, o apelo à vigilância e ao auxílio eram notas frisantes, e não pude conter as lágrimas que, sucessivas, me banharam o rosto. Pela memória, acompanhei o desfilar de tantos benfeitores anônimos, generosos e compassivos, que tantas vezes, enternecidamente, me distinguiram o espírito, com expressões de bondade e zelo, verificando, aterrada, quanto fora negligente e descuidada no campo do Senhor. O desânimo ia me assenhoreando, quando a vigilante benfeitora, interrompendo-me o curso das reflexões, atalhou: Otília, minha irmã, recorda que Jesus não deseja a morte do pecador, mas a do pecado. Desanimar agora seria o mesmo que retroceder. O discípulo do Evangelho não dispõe de tempo mental para o receio ou para a dúvida. Não te lamentes. Cristo, em nosso caminho, é uma permanente oportunidade nova. Se achas que não aproveitaste devidamente o ontem, lembra-te de que o amanhã pertence à tua alma. Robustece o espírito na fé e reanima-te, pois que muito terás a fazer. Alegra-te no Senhor, que nunca nos abandona, e, sem perda de tempo, põe mãos à obra. Jesus espera muito de nós. Nossos irmãos choram em diversos planos do orbe e suas vizinhanças, aguardando socorro em nome do céu. Não dispomos de tempo para a despesa da inutilidade. O passado pode constituir-se de sombras, todavia, o amanhã é sempre uma luz nova, dissipando todas as trevas. Ergue-te e não temas. Com admoestações tão oportunas, alento novo invadiu-me confortadoramente. Modificando a inflexão da voz, após a pausa que se fizera, espontânea, Liebe, apontando as ondas inquietas, prosseguiu: o mar é fonte de energia e vitalidade. Por enquanto, o homem não tem sabido valorizar, devidamente, os benefícios magnéticos do oceano. Laboratório de forças vitais, depositário de gloriosas e velhas civilizações, santuário de milhões de espécies vivas, é um mundo inexplorado, a conquistar. Com Alberto, príncipe de Mônaco, começaram as primeiras excursões de pesquisa científica, medindo-lhe a profundidade, conhecendo-lhe os acidentes, examinando-lhe a flora e a fauna. A oceanografia moderna,
Entretanto, com os recursos técnicos de que dispõe, candidata-se a descobertas valiosas no seio grandioso das águas. Embora quanto já se conhece sobre a vida submarina, muito há escapado à observação dos pesquisadores no que concerne aos fluxos e refluxos das marés com o seu potencial de energia pura que tantos benefícios produzem na organização fisiopsíquica do animal e do homem. E como se perscrutasse a região, utilizando recursos que me eram desconhecidos, concluiu. Multidões de desencarnados nas cidades próximas são aqui trazidos para necessário e inadiável refazimento. Outros sim, encontros espirituais de ordem superior, entre os habitantes das duas esferas da vida, aqui se concertam, quando as dádivas do sono descem sobre os corpos cansados na luta humana. Cuidadosos benfeitores da nossa esfera conduzem tutelados alquebrados e desfalecidos, para regiões semelhantes a esta, em toda a costa marinha, a fim de que o ar puro das praias restitua ao perispírito as funções temporariamente traumatizadas pelo transe desencarnatório. Encontrava-me encantada. Quando encarnada sempre sentira inexplicável atração pelo mar, motivada talvez, supunha, pelas histórias ouvidas desde a infância, sobre os mistérios e belezas ocultas na profundeza das águas. Agora, todavia, após os apontamentos da devotada irmã, começava a compreender os valores reais, descobrindo belezas, antes ignoradas. Muito longe, por detrás dos coqueiros, a madrugada desenhava rastros de luz. Vento mais frio soprava ligeiro, açoitando as ondas que se quebravam ao longe. Acarinhando-me, a benfeitora convidou-me ao repouso. Havia 14 dias, segundo informava a irmã Liebe, ocorrera minha desencarnação. Embora todo o encantamento da paisagem e da palavra da esclarecida enfermeira, a sensação de dor persistia, se bem que menos acentuada. Após aquele repouso, seria transportada a uma colônia assistencial, próxima à crosta planetária, para tratamento e recuperação de energias, ingressando, assim, na realidade do mundo espiritual, onde estava dando os primeiros passos, com vacilação. Reclinadas em tufo de capim, recebíamos a brisa agradável da alva. Suave torpor envolveu-me, lentamente, fazendo-me adormecer. 6. Fraternidade, bênção de Deus. Quando o dia estava alto e a passarada inquieta entoava hinos ao sol, despertei. Embora mais refeita, guardava a sensação dorida na região do peito, a respiração difícil e a perturbadora saudade. Com a paisagem vestida de luz, as lembranças se me acendiam na alma, comprimindo meu coração. As dores aumentavam, e por mais buscasse esquecer, não conseguia libertar-me da sensação de distância, debatendo-me mentalmente no desalento. Compreendendo minha inquietação, a incansável irmã Liebe procurou tranquilizar-me. Dentro de alguns minutos estaremos com os companheiros do círculo fraterno. É necessário não esqueceres que os problemas afetivos produzem desequilíbrios psíquicos que prejudicam a estabilidade da alma. No momento, tens de reunir os melhores esforços no sentido de lograr êxito no processo de libertação. Estaremos com os amigos, no entanto, não lhes escutarás a voz, como antes. Sentires-ás os pensamentos e as orações, porquanto, dentro de 1 hora estarão reunidos no culto da Boa Nova. Como te deves recordar, congregam-se hoje sob a responsabilidade da nossa Alta de Souza, para debate e estudo do programa assistencial aos seus cuidados. Estamos no primeiro domingo do Ano Novo. Ah, minha filha! A mente tem estranho poder. Ao enunciar-lhe o nome da nossa Alta de Souza, retornei como por milagre às nossas reuniões dominicais. A aflição que parecia seguir-me de perto, aguardando oportunidade, voltou a perturbar-me, fazendo-me arder o cérebro, ansioso por notícias novas. Mesmo assim, procurei aurir forças no robustecimento da alma, quando a irmã Liebe sugeriu: reunirei algumas flores deste verdejante outeiro e as levaremos aos nossos irmãos, como símbolo da pureza dos nossos sentimentos. Acercou-se de plantas desprezadas e recolheu algumas de pequeninos botões perfumados. Conduzida ao sono magnético, para o transporte até o centro das nossas orações coletivas, quando voltei a abrir os olhos, notei, surpresa, a presença de jovem espírito que se aproximou sorrindo, qual amiga devotada e constante. Tentei recordar-lhe o vulto, antes, porém, de conseguir, ouvia dizer: sou Alta de Souza, a pobre cigarra potiguar. Decepcionada? Inquiriu com meiguice e bom humor.
Não pude responder. A voz ficou estrangulada e o pranto incessante, esse amigo dos que amam e sofrem, jorrou abundante. Senti-lhe a vibração de amor e ternura e, quando fui estreitada nos seus braços, tive a impressão de retornar ao seio materno. A emoção sacudia-me e tremor incontrolável dominava.